Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para o dia 5 de janeiro de 2023. Hoje é o primeiro programa do ano e onde eu vou apresentar os novos projetos, como eu tinha falado no programa do dia 9 de dezembro, que foi aniversário do programa Débora Histórica, 5 anos. Então, eu falei, apesar de já ter especificado alguns assuntos no programa do aniversário, hoje estou complementando a programação que continuará da seguinte forma. Entrevistas em geral, incluindo as memórias do seu bairro contadas por você, vai sair todas as terças-feiras a partir das 6 horas da manhã. E não esquecendo que todos os programas ficam enquanto existir o YouTube. E Cultura, Educação, Ensino, Informação, Conhecimento e Músicas estarão no ar todas as quintas-feiras a partir das 6 horas, também enquanto existir o YouTube. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, Débora, eu não assisti tal programa, né? Mas fica lá, está lá o tempo todo. Então, enquanto o YouTube permitir, e enquanto eu também permitir gravar, vai ficar lá para que vocês possam assistir os programas anteriores que são muito interessantes. E para assistir o programa do dia 9, do aniversário de 5 anos do programa Débora Histórica, basta acessar o link que está na descrição deste programa, ok? E vai estar na descrição do programa no decorrer de 2023. Dentro da programação de quinta-feira, eu falarei sobre diversas histórias, iniciando a história da cidade de Santos e do Santos Futebol Clube, a pedido do Adriano Laio e do Werneck, da Laio Santos, Werneck Ferro, da Laio Santos TV, um programa que faz resenha dos jogos do Santos Clube e vai ao ar todos os dias às 21h30. Na descrição do programa está o link do canal e também o link de 2 programas que eu participei, sendo um que foi em setembro e outro que foi dia 21 de dezembro de 2022. E eu adorei participar desse programa, apesar de não entender nada de futebol. E também eu coloco lá o link da entrevista com o Adriano Laio para saber por que ele abriu esse YouTube, né, esse programa, essa TV, né, porque eles são santistas, assim como se diz, santistas roxos, né, ele, o Werneck, e as outras pessoas da equipe também. Então, as histórias serão contadas de diversas formas. Um dos projetos é a importância do nome das ruas, que tive a oportunidade de contar diversas histórias sobre a rua, tanto do bairro de Pinheiros, como da região do Butantã, Vila Sônia, Morumbi e algumas dos Jardins também, aqui em São Paulo. Também vou dar continuidade a esta importante formação, iniciando pela história da via principal de Santos, né, após essa apresentação total, ok? Então, eu vou começar já com a história de Santos, vou fazer pingadinhos, né, da história de Santos para vocês juntarem e compartilharem também, porque Santos é uma história muito interessante, ela tem muitos anos, então vamos lá, né? Bom, no início do programa, a minha intenção era contar apenas a história da Vila Sônia, mas eu não tive êxito por falta de vontade de muitos moradores, mas eu consegui algumas entrevistas assim maravilhosas, como a do Márcio Sanzi, que indicou diversas pessoas, como Bob Toledo, que eu amei o brilho nos olhos dele contando sobre o bisavô, um homem muito importante em nossa história, que é o Edgar de Souza, que eu também tenho, inclusive, o programa do Edgar de Souza, e me aprofundarei mais na história do nascimento e crescimento do distrito da Vila Sônia, dessa região toda aqui do Morumbi, Butantã, bem como dos nossos vizinhos, né? Tá? Então, nós vamos fazer Vila Sônia, Morumbi, Butantã, tá? Bom, as entrevistas que são relacionadas, elas estão todas na descrição do programa, que eu achei muito interessante colocar. Então, eu fiz uma entrevista no dia 25 de 11 de 2017 com a senhora Maria José e Márcia Martins. Maria José é esposa do senhor Moacir Martins, a Márcia é filha deles,
e eles tinham aqui, eles eram diretores junto com outras pessoas, né, da SAVES, da Sociedade de Amigos da Vila Sônia, que inclusive eu tinha até interesse em dar continuidade, mas também ninguém teve interesse nisso, porque era muito importante a Sociedade de Amigos da Vila Sônia, porque iria melhorar muito o nosso bairro. Mas as pessoas não tiveram interesse, acharam, eu e o Michele, inclusive, o advogado, as pessoas achavam que a gente queria poder público, ser candidatos a vereadores, mas não era essa a nossa intenção, eu muito menos. Aliás, o Michele também, a gente não quer ser vereador, não quer ser nada. Nós queríamos mesmo melhorar a Vila Sônia, melhorar o comércio da Vila Sônia, a segurança da Vila Sônia, mas infelizmente também não houve êxito. Bom, aí tem a entrevista com o Márcio Sanzi, que ele era aqui do Caxingui, eu falo aqui porque eu estou na região onde chamava-se Caxingui, hoje em dia chama-se Vila Progredior, né, que pertence ao distrito do Morumbi, o Caxingui fica do outro lado da avenida. Então ele está falando, contando a história dele, de quando ele era criança, começou a trabalhar com 11 anos, tal, história muito interessante. E o sorriso dele maravilhoso também por lembrar dessas histórias. E aí, isso eu fiz dia 4 de abril de 2018. Em julho de 2018, eu fiz a entrevista com o Bob Toledo sobre a chácara que tinha na Vila Morse, que hoje é o condomínio Quintas do Morumbi, e o ex-proprietário, o engenheiro Edgar de Souza, que está aí também o vídeo sobre o Edgar Souza, tá? Que eu falei antes, o brilho nos olhos dele de falar do bisavô. Também em setembro de 2020, eu fiz entrevista com o Desidério Ferreira Neto e a esposa dele sobre o bairro do Ferreira, como nasceu o bairro do Ferreira, por que chama Ferreira aquele bairro. E aí ele me apresentou o senhor Walter e o senhor Oscar Ferreira, o senhor Oscar em memória, ele faleceu ano passado, mas eles contaram sobre a história deles, a história do bairro. Então, assim, gente, nós não podemos deixar morrer a nossa história, não. Nós temos que saber a nossa origem, né? De onde vieram as pessoas, por que esse bairro está assim, como que ele era antes. Olha que coisa mais gostosa. Bom, em maio de 2021, eu fiz a entrevista com o senhor Toninho, proprietário do Chaveiro Rio Azul. Eu acredito que muitas pessoas conheçam, porque o Rio Azul, antigamente, bem antigamente, antes de ir para a Avenida Professor Francisco Morato, quase esquina com a Rua Manuel Jacinto, era na Rio Azul, o Chaveiro. Então, hoje ele está aqui na Vila Progredior, na Alício Marcondes do Amaral, e ele ainda trabalha, sabe, é super ativo, né? Com 85 anos, uma graça de pessoa. Também em julho de 2021, eu fiz uma entrevista com o senhor Pedro Silva Pinto sobre a vida dele aqui na região, tá? E conforme eu for fazendo as coisas, eu vou acrescentando os links para vocês verem. Um outro projeto meu particular é que em 2023 eu vou gravar um CD assim, porque hoje em dia ninguém mais tem CD. Então eu vou ver onde eu vou gravar, se eu vou gravar em pendrive, alguma coisa assim, tá? Eu vou gravar umas 20 músicas e esse projeto, minha filha me ajudou. Falei, ai filha, como que eu dou o nome? Ela falou, Débora Encanta. Tá? Eu espero encantar vocês. E aí eu falo assim, dizem que na vida temos três coisas para fazer. Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E eu já fiz essas coisas, agora eu quero cantar, tá? Que é um sonho meu. Não quero ser cantora profissional, não quero ser chamada na televisão, nada disso. Eu simplesmente vou gravar 20 músicas e vou cantar, vou fazer a abertura, né, da divulgação dessas 20 músicas que eu vou cantar. Vou começar minhas aulas em fevereiro e em julho eu vou lançar essas 20 músicas, se o meu professor de canto
permitir, né? Se ele falar assim, Débora, você está bem, tá? Então a gente volta já já após a apresentação do meu parceiro Estúdio Companhia Casa da Sogra. Até já. Com a história do principal logradouro dos Santos, da cidade de Santos, que é a Avenida Ana Costa. Quem enviou essa história para mim foi minha amiga Adriana Helena, e eu resolvi contar agora porque não só pertence à história da cidade de Santos, mas é um nome de rua, então um nome de logradouro, né, de uma avenida. Então, para vocês entenderem por onde vocês passam, por que existe esse nome. Então vamos lá. Uma história de amor trágico está por trás do nome da famosa Avenida Santista. Logradouro esteve no centro de disputa por terras, assassinato e o último desejo de um moribundo que permaneceu vivo por mais de 2 horas após ser atingido por um tiro na cabeça. Milhares de pessoas cruzam diariamente os mais de 3 quilômetros de extensão da Avenida Dona Ana Costa, em Santos, no litoral de São Paulo, sem saber que, por trás do nome da via, há uma bonita e trágica história de amor. Bom, só uma coisinha aqui, gente, eu não gosto de contar coisas trágicas, tá? Mas essa é a realidade dessa avenida. Então, vamos lá, vamos saber o que aconteceu aqui com esse casal que se amava, né? Quem se amava, o amor é tão bom, gente. Quem se amava, quem ama, ama até o final, né? Não importa como as pessoas estejam. A avenida, com mais de 3 quilômetros de extensão, quase corta Santos de fora a fora, é um híbrido entre rua comercial e residencial. São shopping centers, apartamentos, toda sorte de comércio coexistindo na avenida. É considerada uma ótima localização imobiliária, muito visada por quem busca apartamento em Santos, seja apartamento novo, seja usado. Um dos motivos é a localização que, dependendo do número na avenida, como no trecho que cruza a Gonzaga, fica a poucas quadras da praia com vista livre para o mar. Tem opções imobiliárias que vão das médias, com 2 dormitórios, até as mais suntuosas, com banheiro social, área de serviço vasta, mais de uma vaga de garagem e banheiro social. Então, vocês vejam que é um luxo. Ela começa na região norte da ilha, aos pés do Monte Serra, que separa seu começo do centro da cidade e vai em direção ao sul, quase até as areias da praia, de onde é separada pela Avenida Presidente Wilson. Nesse caminho, a Avenida Dona Ana Costa separa diversos bairros santistas. Cruza os bairros Gonzaga, Encruzilhada e Vila Belmiro, entre outros. Separa a Vila Matias do Jabaquara, tudo em Santos, hein, gente? A encruzilhada da Vila Belmiro e faz a fronteira entre o coração do Gonzaga e o Boqueirão. Bairros importantes da cidade, cada um com sua respectiva história, atravessados por uma avenida que leva o nome de Ana Costa. Em meio à predominância de ruas com nomes de homens, a rua leva o nome de uma mulher.
A via recebeu o nome de Ana Costa em 1921, há exato 100 anos, quando a pessoa fez esta história, tá? Hoje nós estamos no dia 5 de janeiro de 2023. Como última homenagem, deu um marido moribundo morto de morte matada à sua esposa. Ana Costa nasceu em Maricá, no Rio de Janeiro, e foi para Santos após casar-se com Matias Casimiro Abreu da Costa, um latifundiário de origem portuguesa, proprietário de grandes extensões de terra em Santos. Algumas delas, relatam historiadores, resultados de grilagem. Essa história não é de responsabilidade minha. Em 8 de maio de 1889, Matias Costa trabalhava vistoriando obras à beira da via que levaria no nome de sua esposa quando foi abordado pelos irmãos Olívio e Antônio Batista de Lima, membros de uma família tradicional da região, tida por muitos como respeitável. Menos de um mês antes, a avenida havia recebido serviço de transporte de passageiros e cargas em bondes. Embora jornais da época tenham noticiado que Casimiro Matias havia doado lotes de terra de sua propriedade para a criação da via, dando a ele uma aura de grande benfeitor, segundo o historiador Sérgio Williams, do portal Memória Santista. A maior parte das terras que compunham a avenida pertencia a outras pessoas. Os irmãos Lima e Matias Costa eram antigos desafetos e essa disputa por terra está em cerne do conflito entre eles. Após ser abordado pelos irmãos da manhã daquele 8 de maio, Matias, então com 35 anos e pai de 5 filhos, com Ana Costa, acabou levando um tiro de revólver na cabeça. Ele foi ferido na testa acima do olho esquerdo, mas não morreu na hora. O atentado havia acontecido às 11 horas e 30 minutos, porém o falecimento de Matias ocorreu às 14 horas. Ele permaneceu mais de 2 horas vivo, mesmo com um tiro na cabeça. Nesse ínterim, agonizando, Matias teria revelado um último desejo de que a avenida em que ele trabalhava no momento levasse o nome de sua esposa, Dona Ana Costa. A via já era chamada por esse nome desde 1887, 2 anos antes da morte de Matias, mas o nome só foi oficializado em 1921 por um ato da Câmara. A morte de Matias chocou Santos na época. O bairro Vila Matias foi batizado com esse nome em sua homenagem. A Avenida Ana Costa também foi a primeira da cidade a ser asfaltada e a receber luz elétrica. Bom, o meu comentário sobre isso, como eu falei, eu não gosto de histórias tristes, tá? Eu gosto de histórias bonitas. Essa história é uma história de amor, mas é uma história muito triste. E é o que acontece em muitos lugares, muitas mortes por brigas de terras, essas coisas. Gente, o mundo é tão grande, tem tanta terra, né? Mas as pessoas são muito egoístas. Mas é isso aí. Nós voltamos já já após a divulgação do ateliê Marlene Olim. Bom, hoje nós não vamos ter o poema da professora Marlene Pérez, né? Vou deixar para a semana que vem, para o dia 12, né? E na próxima semana
nós vamos falar a primeira parte sobre o nascimento da cidade de Santos. Então, aniversário de Santos e mais algumas coisas. E como eu disse para vocês, eu vou fazer a história pingada, porque eu vou também dedicar outros assuntos relacionados ao programa Débora Histórica. Ou talvez em janeiro, eu vou ver o que eu vou resolver, eu faça somente a história de Santos, tá ok? Então eu despeço me desejando a todos tudo aquilo que almejar, que for de bom para vocês, um feliz ano novo, um feliz 2023, e que nós tenhamos uma vibração muito boa para que o Brasil possa ser esse país, um país maravilhoso, que tudo mude aqui e vamos vibrar positivamente e lutar por aquilo que é nosso. Um beijo grande para vocês.